Você já ouviu falar na boneca mais perigosa do mundo? Não estamos falando de um brinquedo amaldiçoado de ficção ou de um roteiro de terror inventado para assustar adolescentes. Estamos falando de um objeto real, tão temido que é mantido trancado atrás de vidro reforçado, acompanhado de avisos escritos em letras grandes. Aviso: não abrir. Uma boneca que, segundo relatos, carrega dentro de si algo maligno. Algo que já teria mudado e até encerrado menos a vida de quem ousou desafiá-la. Seu nome é Annabelle, mas esta não é apenas mais uma lenda urbana. É uma história que atravessou décadas, se infiltrou na cultura popular e continua ganhando novos capítulos. E, recentemente, um deles chamou a atenção do mundo: a morte súbita e misteriosa de um homem que dedicava sua vida a transportar e proteger a Annabelle original. Coincidência ou prova de que a maldição é real? Para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar no tempo. Década de 1970. Estados Unidos. Uma estudante de enfermagem recebe de presente uma boneca Raggedy Ann, menos um brinquedo comum na época, com corpo de pano, rosto simples e um sorriso costurado. Mas, com o passar dos dias, coisas estranhas começaram a acontecer. A boneca parecia mudar de posição sozinha. Pequenos bilhetes, escritos em papel de pergaminho, menos algo que nem sequer existia na casa, surgiam com mensagens perturbadoras como: ajude-nos. Objetos eram movidos. E, em um episódio especialmente marcante, uma figura estranha apareceu ao lado da cama das jovens, fazendo com que chamassem ajuda. É nesse ponto que entram Ed e Lorraine Warren, um casal de investigadores paranormais que dedicou décadas a estudar fenômenos sobrenaturais. Segundo eles, a boneca não estava possuída no sentido tradicional, mas servia como um recipiente para algo muito pior: uma entidade inumana. Algo que jamais foi humano e que usava a boneca como disfarce para se aproximar das pessoas, para impedir que a presença maligna continuasse causando estragos. Os Warren trancaram Annabelle em uma caixa de vidro no Museu do Oculto, em Connecticut. A caixa não era apenas para exibição. Segundo eles, estava protegida com bênçãos e orações para conter a influência da entidade. Ainda assim, Ed sempre reforçava: não toque, não provoque, não desafie. Com o passar dos anos, a boneca se tornou um símbolo do sobrenatural. E junto com sua fama, começaram a surgir histórias perturbadoras. Visitantes que batiam no vidro para zombar dela sofriam acidentes de carro horas depois. Pessoas que faziam piadas sobre a lenda recebiam ligações anônimas com vozes estranhas. Houve até relatos de mortes súbitas, que para alguns eram apenas coincidências, mas para outros eram a maldição de Annabelle em ação. E então, chegamos a 2024. Dan Rivera, um investigador paranormal com experiência em lidar com artefatos considerados perigosos, foi escolhido para uma missão especial: transportar a Annabelle original pelos Estados Unidos, em uma turnê chamada Devils on the Run. Durante o evento, fãs podiam ver a boneca de perto, sempre protegida por sua caixa de vidro, e ouvir histórias sobre outros objetos amaldiçoados. Dan sabia dos riscos, sabia das regras. E, ainda assim, aceitou o trabalho. Gettysburg, Pensilvânia. 13 de julho de 2024, uma cidade que carrega seu próprio peso histórico, palco da maior e mais sangrenta batalha da Guerra Civil Americana, onde milhares de soldados perderam a vida. Muitos acreditam que as ruas e campos de Gettysburg ainda estão carregados de energia espiritual. Talvez não fosse o melhor lugar para exibir a boneca mais temida do mundo. Naquela noite, Dan foi encontrado morto em seu quarto de hotel. Nenhuma causa divulgada, nenhum sinal claro de violência. Apenas silêncio e perguntas. Como um homem aparentemente saudável poderia simplesmente morrer de forma tão inesperada? Alguns dizem que foi apenas uma tragédia, uma fatalidade. Mas para aqueles que acreditam na maldição de Annabelle, a explicação era óbvia. Ele passou tempo demais perto dela. E mesmo sem quebrar as regras,
talvez já estivesse marcado. O mais perturbador é que essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Registros antigos falam de pessoas que, após interações com a boneca, sofreram acidentes fatais em poucas horas. Há histórias de jovens que, após rir da lenda, morreram em quedas de moto, de visitantes que tocaram no vidro e, dias depois, foram hospitalizados sem diagnóstico claro. Gettysburg, com sua atmosfera pesada, só intensifica o mistério. Muitos investigadores acreditam que locais com histórico de tragédias são como baterias espirituais, lugares onde energias negativas se acumulam e se manifestam com mais força. Será que a presença de Annabelle ali potencializou algo? O próprio casal Warren sempre afirmava que o mal que habita a boneca é inteligente e paciente. Ele observa, ele espera e, quando encontra uma oportunidade, age. Ed dizia: ela não está presa na caixa. A caixa apenas limita o que ela pode fazer. Mas isso não significa que ela não possa alcançar você de outras formas. Após a morte de Dan, a equipe que organiza a turnê tomou precauções ainda mais severas. Orações antes e depois de cada transporte. Proteção reforçada no vidro. Proibição de aproximação a menos de 1 metro. Mas será que isso realmente impede? Ou será que a simples consciência da presença de Annabelle já abre uma porta para que ela se manifeste? Para os céticos, tudo não passa de um jogo psicológico. A mente humana é poderosa e sob influência de medo extremo. Pode causar reações físicas reais, palpitações, desmaios, até ataques fatais. Mas como explicar coincidências tão específicas, tão repetidas, envolvendo pessoas completamente diferentes, em diferentes lugares e épocas? Hoje, Annabelle segue guardada, mas não importa o vidro, não importa o cadeado. A sensação é a mesma para quem encontra pessoalmente. Não é você que observa, é ela que está observando você. E se por algum motivo ela decidir que você a provocou, talvez não exista distância ou proteção capaz de salvá-lo. Então, eu te pergunto, sabendo de tudo isso, você teria coragem de encarar seus olhos costurados? Ficar diante daquele sorriso falso? Sentir aquele silêncio pesado ao redor? Ou preferiria manter distância e deixar a boneca mais perigosa do mundo onde está? Longe de você, mas talvez nunca longe o suficiente.